Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo! Então vamos agora a mais uma videoaula, onde a gente vai tratar nas nossas últimas videoaulas sobre isso daqui, amigão, sobre inequações modulares. Como a gente vai fazer para resolver questão desse camaradinho aqui que está aparecendo para gente? Bem, o primeiro estilo de questão, que acaba sendo mais simples para a gente trabalhar, é quando a gente tem uma expressão modular envolvendo x, claro, tudo bem? E além, uma expressão algébrica envolvendo esse x, e do outro lado da desigualdade, a gente tem um valor real, a gente tem um valor numérico. Para resolver esse tipo de problema, basta a gente relembrar algumas propriedades que aprendemos lá na aula de propriedades de módulo. Então, se você não está recordando, não tem problema, a gente recorda aqui. Mas é interessante você voltar para aquela aula e ver os principais pontos, tudo bem? Então, vejamos. Veja que eu comentei o seguinte para você naquela aula, que sempre que você tiver o módulo de x menor do que um valor a, isso é a mesma coisa que falar que esse x está entre menos esse cara e mais esse cara. É sempre isso. Ou seja, sempre que eu tiver aqui o menor aparecendo para você, lembre-se que o menor está com a boquinha fechada, virada para a esquerda. Sempre que for o menor, você vai colocar a expressão dentro do módulo entre menos esse valor e mais esse valor. Vejamos com um exemplo. Por exemplo, aqui nesse número 1. Aqui nesse meu camarada, ele pede para encontrarmos os valores de x, tal que o módulo de 2x mais 1 seja sempre menor que 3. Tudo bem? Agora, como é que a gente vai fazer esse camarada? Siga a ideia que eu passei aqui para vocês. Como aqui eu tenho o símbolo de menor, basta fazer o quê? Eu escrever tudo o que está dentro desse módulo como sendo o quê? Menor do que esse cara e ao mesmo tempo maior que menos esse cara. Então essa expressão aqui, ó, eu posso reescrevê-la da seguinte forma, como menos 3 menor que 2x mais 1, que é menor do que 3. Percebeu? Tudo que está dentro do módulo eu coloco entre menos esse camarada e mais esse camarada. Pedrinho, mas e se tivesse o igual? Beleza, você colocaria o igual também, não teria problema algum. Se aparecer menor ou igual, sempre vai estar valendo. Então, tanto menor quanto menor ou igual, as duas situações são válidas, tudo bem? Então, significa que aqui você tem duas contas a resolver. A primeira é resolver o maior que o menos 3 e a segunda é resolver o menor do que o 3. Então, aqui, ó, vou chamar então aqui, ó, de parte A, que seria a primeira conta a se resolver. O 2x mais 1 maior que o menos 3. Agora é fazer continha, amigão. O 1 positivo passa negativo. Teremos então que 2x é maior que menos 1 com menos 3 fica menos 4. E o 2 multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo, metade de menos 4 fica quanto para a gente? Menos 2. Então significa que esse x deve ser maior que menos 2. Aqui está. Esse x deve ser maior que menos 2. Agora, vamos tentar encontrar outros valores de x, que isso daqui também é válido. Bem, vou chamar aqui agora de parte B. Veja que essa parte B agora tem que obedecer esse lado direito. Ou seja, o 2x mais 1 deve ser obrigatoriamente menor do que 3. Então esse 1 positivo passa para o outro lado negativo. 3 tira 1, ficamos com 2. Então significa que 2x tem que ser menor que 2. O 2 multiplicando passa dividindo. Que valor de x teremos aqui? X menor que 1. Pronto, amigão. Aqui está. Então é assim que resolvemos esse tipo de expressão. Ficou claro isso? Beleza? Então basta fazer esse camarada menor do que esse e maior que menos esse número aqui aparecendo pra gente. Divida a solução em duas partes, encontrou a solução para esse camarada. Fechou? Tranquilo isso? Agora, a segunda coisa é quando você tem um módulo de x maior do que o número. Quando isso acontecer, quando que isso acontece? É quando esse x é maior do que esse número? Ou então, quando esse x é menor que menos esse número. Então você vai ter duas situações. Ou esse cara é maior que esse número,
ou esse cara é menor que menos esse número. Tudo bem? Então fique muito atento a esse tipo de coisa. Bem, para a gente dar uma treinada nisso daqui, vejamos então o segundo exemplo que coloquei aqui. É o módulo de 4x menos 3. Isso obrigatoriamente deve ser maior que 5. Tudo bem? Mas espera aí. De novo, uma expressão algébrica modular maior do que um número. Como eu resolvo isso? Obrigatoriamente, o que está dentro do módulo, que eu vou chamar de parte A, ou esse camarada é maior do que 5, ou a outra situação, que eu vou chamar de parte B, esse camarada dentro do módulo tem que ser o quê? Menor que menos 5. Percebeu? Então, ou esse cara é maior que o número, ou ele é menor que menos esse número. Tudo bem? Ficou claro isso? Pensa o seguinte, olha, é um macete besta, mas sempre vai ser. É sempre esse cara obedecendo isso aqui, e a outra situação é trocar tudo. Esse cara maior que menos 3. Percebeu? Esse cara maior que menos 3. Trocou tudo. E o outro você mantém. Olha como sempre dá certo. Esse cara maior que 5, esse cara menor que menos 5. Percebeu? Então a primeira parte você mantém e a segunda parte você troca tudo que aparece aqui. O maior vira menor e o positivo fica negativo. Fechou? Claro isso? Muito fácil agora, não é? Agora basta resolver. O 3 negativo passa positivo, então 4x vai ser maior que 3 mais 5 fica 8. 8. Dificuldade de somar. 8. E o 4 multiplicando passa dividindo. 8 por 4 fica 2. Então esse x deve obrigatoriamente ser maior do que 2. Então essa daqui é a nossa primeira solução. Veja que aqui você está encontrando qualquer valor de x que vai satisfazer isso daqui. Então você não precisa pegar a interseção dos dois conjuntos. O que for solução você pega, ok? Agora venha para cá, letra B. O 3 negativo passa positivo. Menos 5 mais 3 fica quanto para a gente? Menos 2. Então 4x deve ser menor que menos 2. O 4 multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. 2 por 4 fica meio. Então significa que x deve ser menor que menos meio. Pronto. Aqui está. Então esse daqui é o tipo mais simples que pode aparecer para você de resolução de inequações modulares, como eu coloquei aqui para você. Agora, uma parte mais chatinha, como já comentamos em outras aulas em equações modulares, é quando a gente mistura esse módulo já aparecendo expressões sem o módulo, envolvendo esse x aqui. Mas Pedrinho, e como é que eu vou fazer para resolver esse tipo de inequação, como está aparecendo ali para a gente? O esquema é o seguinte, amigão. Você vai utilizar a ideia de sentenças, ou seja, para quais valores de x esse camarada é maior ou igual a zero, e para quais valores de x esse camarada é negativo. Então, vejamos aqui junto comigo. Então, vou apagar isso daqui, dá uma pausa para a gente poder resolver. Foi? Pausou? Então, vamos lá. Tá até bonitinho, né? Uma dó de apagar. Beleza. Então, olha o que teremos aqui. Então, primeira coisa, eu vou deixar aqui no cantinho para mim, ó. Módulo de x mais 1. Esse camarada, eu posso reescrevê-lo como ele mesmo, onde esse camarada dentro dele tem que ser maior ou igual a zero. Já vou colocar direto, tá? X mais 1 maior ou igual a zero, o 1 positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Então isso é válido para x maior ou igual a menos 1. Outra situação é quando esse camaradinho é menos ele. Troca o sinal de tudo. E, obviamente, teremos a condição contrária. Quando x é o quê? Menor que menos 1. Então, veja que para a solução desse exemplo 3, eu comecei com a condição que o módulo de x mais 1, esse camarada,
obrigatoriamente deve ser igual a ele mesmo quando x é maior ou igual a menos 1 ou menos ele, ou seja, troca o sinal de tudo, quando x é menor que menos 1. Aqui temos essa situação. Agora, o que a gente vai fazer? Bem, então a gente vai considerar essas duas expressões. Consideraremos primeiro essa expressão, que eu vou chamar de parte A. E aquela expressão ficará somada ao 2x menos 7. Então, teremos aqui 2x menos 7, mais aquela expressão, que é o x mais 1. Tudo isso, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Termina comigo. 2x mais x. 3x menos 7 mais 1, menos 6. Isso tem que ser maior ou igual a zero. O 6 negativo passa positivo, então o 3x tem que ser maior ou igual a 6. O 3 multiplicando vai passar dividindo. 6 por 3 fica quanto? 2. Então o x deve ser maior ou igual a 2. Agora, amigão, dá uma olhada para lá. Isso daqui está de acordo com a condição de x ser maior que menos 1? Quando x é maior que 2, ele também é maior que menos 1, sim ou não? Sim. Então, ele satisfaz a condição desse x mais 1. Então, essa solução está ok. Fica com ela bonitinha. Agora, vamos para a parte B. A parte B é quando teremos o 2x menos 7. Junta para essa segunda condição agora, que é o menos x menos 1, isso daqui maior ou igual a zero. Pronto. Então, agora teremos que resolver para a segunda sentença. E o intervalo que a gente encontrar de x aqui tem que bater com esse x menor que menos 1, que aparece ali para gente. Então, olha o que teremos. 2x menos x fica x. Menos 7 menos 1 fica menos 8. Isso deve ser maior ou igual a zero. O 8 negativo passa positivo. Então, x deve ser maior ou igual a 8 positivo. Pronto, então esse daqui é o nosso segundo intervalo de solução. Agora, amigão, olha para cá. Para se ter x maior que 8, a gente consegue ao mesmo tempo que ele seja menor que menos 1? Infelizmente não. Então, veja que para x maior que 8, para eu ter essa segunda expressão, aqui nessa substituição é impossível. Por quê? Porque para eu ter essa segunda expressão, meu x só pode ser menor que menos 1. Por causa disso, esqueça essa segunda solução. E a minha única solução vai ser qual? X maior ou igual a 2. Então, qualquer valor de x maior ou igual a 2 resolve essa expressão que está aparecendo para gente. Beleza, amigão? Tranquilo isso, mas ainda não terminamos. Eu gostaria de resolver uma última questãozinha com vocês aqui de equações modulares, porém na próxima videoaula para a gente fechar com chave de ouro. Beleza, amigão? Então, forte abraço e eu te aguardo na última aula. Valeu!